Olá pessoal, mais um vídeo aqui na nossa página do Mística Flor. E hoje nós vamos falar sobre uma carta que ela traz muitas confusões, né? É a carta da nuvem. Essa carta é uma carta que tem na sua simbologia falando da falta de clareza mental, vem falando das confusões que a gente cria, às vezes das fantasias, dos obstáculos que estão se aproximando da nossa vida. Mas essa carta, ela traz uma reflexão pra gente muito importante sobre a nossa agitação interna, sobre a nossa agitação mental. Muitas vezes nós vivemos, né, como nós já viemos falando nos outros vídeos, nós vivemos muito aprisionados ao que o nosso cotidiano nos traz. Então nós ficamos presos na nossa rotina, nós ficamos presos nas coisas que nós temos que realizar, nas atividades, no trabalho, né, nos estudos, e tudo isso gera ansiedade, e essa ansiedade, ela não permite que você viva determinados momentos. Porque o que é essa ansiedade? O que isso vem trazendo para a nossa vida, né? A gente projeta uma situação da qual a gente pretende se livrar ou pretende vivenciar, ou alguma situação benéfica ou uma situação não benéfica, mas que a gente quer que essa situação aconteça e a gente fica criando coisas na nossa cabeça, né? Ou que a gente quer que essa situação demore e nós ficamos criando muitas coisas na nossa cabeça. E essa carta, ela vem falar dessa ansiedade, porque nós projetamos aquilo, colocamos no futuro, nós vivemos a situação, nós vivemos o que essa situação pode nos trazer de ruim, e aí a gente se frustra, a gente fica cansado, e aí falta clareza para o nosso pensamento fluir. Então essa carta, ela vem pedindo clareza nas ideias, né? Às vezes a gente quer uma coisa e a gente não sabe o que a gente quer, tá indeciso demais, precisa escolher sobre um caminho a seguir, precisa escolher sobre um trabalho, precisa escolher sobre uma carreira, precisa fazer escolhas. A nossa vida, ela é feita de escolhas. A nossa vida, ela é feita, né, de situações em que a gente precisa ponderar para ver o que vai fazer. E essa carta, ela vem falando disso, dessa confusão mesmo, dessa falta de clareza que muitas vezes atrapalha no nosso cotidiano. Porque a gente fica ansioso, e aí a gente acaba descontando aonde? Em alguma situação da nossa vida, né? E essa situação faz o quê? A gente tende a extrapolar na alimentação, por exemplo, né? No meu caso, eu fico muito ansiosa, eu já quero comer doce. E aí eu preciso comer doce desesperadamente, porque se eu não comer, eu fico mais e mais ansiosa. Então, essa carta, ela vem falar sobre essa ansiedade na forma de distúrbio. E que esse distúrbio, de alguma forma, ele vai somatizar na tua vida, né? No teu corpo físico. Então, ele vem de uma forma de alguma coisa que você, de repente, faça exageradamente, alguma mania que você acabe desenvolvendo, né? Porque você precisa compensar essas suas faltas, você precisa compensar essa frustração que nem aconteceu na maioria das vezes, mas que você já foi, já vivenciou, já sentiu as emoções que essa possível frustração, que na maioria das vezes não acontece, não vem acontecer, mas que você projeta, né, sobre o impacto que ela vai ter na sua vida. Aí você vai compensar, né, num comportamento que tende a ser mais na falta do controle mesmo. Então essa carta, ela vem fazer essa reflexão pra gente, né? Do controle que nós temos que ter das nossas ideias, do nosso campo mental, né? Às vezes as relações, elas estão passando por períodos em que falta clareza, em que um não se mostra para o outro, em que um não conversa, em que um não expõe os seus sentimentos, né? Ou os dois, de repente, não demonstram sentimentos, porque estão vivendo um período em que o seu cotidiano, em que as suas frustrações, em que as suas ideias, né, sobre o futuro, seus projetos acabam deixando a pessoa ansiosa e ela se fecha naquele ciclo que ela quer, naquele ciclo que ela está criando na cabeça dela, e muitas vezes um ciclo fantasioso, né? Então, nos relacionamentos, essa carta, ela vem pedindo clareza, vem pedindo ação para demonstrar o que um sente pelo outro, né? Ela vem falando dessas coisas que a gente não consegue enxergar, de coisas que a gente não vê, que a gente cria, que a gente fantasia, que a gente coloca lá na frente, não viveu a situação, mas já projeta pro lado ruim, né? Porque a ansiedade tende a fazer isso. Aí você fala assim, mas então eu não posso pensar em determinado assunto. Não é que não possa pensar,
Nós somos seres humanos e nós pensamos nas coisas, nós temos a capacidade mental de pensar demais, mas às vezes a gente pensa tanto, pensa tanto, pensa tanto, que esses pensamentos acabam de alguma forma nos frustrando, ou porque a gente não vai conseguir viver, ou porque a gente projetou situações que não aconteceram e que podem acontecer na nossa cabeça, né? Outra coisa que essa carta vem trazendo de muito forte é a questão daquilo que a gente internaliza e que nos causa, muitas das vezes, falta de sono. Então, nossas angústias, nossos estresses, a nossa ansiedade, que é a nossa e muitas das vezes nós não dividimos com ninguém, acaba por fazer com que a gente perca o nosso sono. Porque quando você para, né? Porque durante o dia você tá o tempo inteiro trabalhando, você tá fazendo suas atividades, a não ser que você esteja vivendo um momento em que você não trabalha com frequência ou que suas atividades não demandem que a sua mente fique ocupada. Mas se você tá com a mente ocupada ao longo do dia, você não vai ficar pensando. Mas aí qual é a hora que você vai pensar? Nas tuas angústias, nos teus anseios, né? Nos teus devaneios. Qual é o horário? É quando você vai dormir. Então, quando você deita, é o horário que você começa a refletir sobre o teu dia a dia. Aí, às vezes, aqueles problemas ficam martelando na sua cabeça, as situações que você viveram, as situações que você vai projetando, né? Que tende a dar errado por conta da sua projeção. Você já criou toda uma história, toda uma fantasia acerca de determinado assunto. Tá, pessoal? Então, essa carta, ela vem falando isso. Então, vamos cuidar de nós, né? Essas cartas, elas têm um significado pessoal muito forte, né? Vem falando pra gente olhar pra dentro da gente, porque todas elas vêm falar sobre um aspecto da nossa personalidade, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Do nosso campo mental, do que nós pensamos, do que nós ansiamos. Então vamos cuidar mais de nós, vamos cuidar mais do nosso pensamento. Vamos ter mais clareza nos nossos assuntos, né? Vamos tentar fazer com que a afobação e a ansiedade não dominem as nossas atitudes, não dominem as nossas ações e não dominem os nossos pensamentos, tá? Eu encontro vocês amanhã aqui para mais um vídeo. Amanhã falaremos sobre a carta 8, a carta do caixão. Então tem muita coisa legal pra gente abordar. Beijinho e até amanhã.